dia a todos e a graça e a paz. Hoje, 26 de abril, estamos iniciando mais uma EBD, Gostaria de iniciar essa EBD com a oração. Senhor Deus, estamos para a Tua presença, gratos por nos dar a oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. Que tudo que for dito aqui hoje, Pai, seja dito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. E que essa palavra, Pai, possa alcançar os corações e possam, Pai, fazer aquilo para a qual ela foi enviada. Te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, seguindo a nossa lição, a gente está trabalhando com a revista Conflitos da Vida. Hoje estamos na lição 7. E eu gostaria, o tema da nossa lição é como controlar a ira. Sabemos que hoje as pessoas se irritam, as pessoas ficam bravas com muita facilidade. Então a ideia do ensino hoje é passar formas, mecanismos da gente controlar toda essa ira. Eu gostaria de iniciar com dois versículos apenas, que se encontram lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. E não peque ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Eu queria complementar esses dois versículos com mais dois versículos, só para a gente dar uma passeada pela Bíblia. Eu queria ler Tiago 1,19, que é um versículo muito conhecido, que diz: entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar, e nem em se irar. E complementando também, queria ler Provérbios, capítulo 16, versículo 32. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Interessante esses versículos, principalmente esse último, que ele diz que muitas das vezes ter o autocontrole, ele é melhor do que você ser um guerreiro bravo, Então, com esses três versículos, eu gostaria de trabalhar esse tema, como controlar a ira. Alvo da lição: o aluno ser capaz de saber compreender que é necessário não deixar dominar pela ira. Porque sabemos que quando somos dominados pela ira, falamos algo que não deve, fazemos algo que foge ao nosso controle. E isso gera consequências, tanto na nossa vida cotidiana, tanto também no nosso relacionamento com Deus. Então precisamos compreender que não podemos ser dominados pela ira. Nós temos que sentir, perceber que é possível irar sem pecar. Nós temos alguns exemplos dentro da lição, no qual a gente vai trazer exemplos de pessoas que se iraram, mas não pecaram. E precisamos agir de maneira adequada ao se irar, exercendo o domínio próprio. Embora seja extremamente difícil, mas nós precisamos ter o domínio de nós mesmos. A introdução diz, tendo como base o versículo-chave, a pergunta que buscamos responder neste estudo é: será que existe uma situação adequada e uma maneira apropriada de expressarmos esse tipo de emoção sem incorrermos em pecado? Como ficarmos irados sem pecar? É possível? Nós vamos entender que é possível, sim. Uma das coisas que nós vamos adotar é a ira tolerada. Admite-se que a ira é uma reação normal. Todo ser humano está passivo a irar-se e que pode ser tolerada, por mais difícil que seja. Ela pode ser tolerada, às vezes justificada, mas não sendo pecaminosa. Irar sem se pecar. E eu gostaria de citar o exemplo de Jesus Cristo. Eu queria
dar dois exemplos no qual Jesus Cristo se irou, se indignou. Um deles a gente encontra lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele foi restaurado. Um pouco antes, se a gente ler um pouco antes de Marcos, aí está falando da cura do homem que tinha a mão resseguida, né? Este homem, ele foi até o Senhor em um sábado, e para aquela época não podia fazer nada ao sábado. E Jesus ficou muito irado com a colocação que foi colocada, mas nem por isso deixou de curar o homem. Outro momento também que Jesus mostrou a sua indignação, a sua ira, está lá em João capítulo 2, versículo 14 ao 17. Foi quando Jesus chegou no templo e percebeu que o templo tinha virado um comércio. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para o sacrifício. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro, estrangeiros. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo, para fora as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhe disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia da Escritura: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Ou seja, Jesus Cristo antes se indignou, se irou, em função de ser questionado a curar ao sábado. Agora Jesus Cristo, ele se encontra mais uma vez indignado, porque estava fazendo da casa de Deus um mercado. E ele indignou, porém ele não pecou. E essa questão da ira, né, falei de Jesus Cristo, eu quero dar um exemplo também do Pai manifestando a sua ira. Romanos 1, 18, lá em Romanos 1, 18, está escrito: assim Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Por sua maldade, impedem que a verdade seja conhecida. Então, o nosso Pai manifestando também a sua ira, também contra os filhos desobedientes. Também gostaria de enfatizar que lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6, está escrito: não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Então, até mesmo Deus, ele se ira contra os pecadores, contra os falsos profetas, contra as pessoas que lançam palavras vazias. Também a gente encontra um outro exemplo lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Mais uma vez, Deus mostrando que fica irado com as pessoas pecaminosas. Então Deus, ele tem uma tolerância, mas quando se fala de algo do pecado, quando se fala da palavra de Deus, ele é extremamente zeloso. Isso nos mostra o quê? Que nós podemos irar. Agora temos que saber como controlar essa ira e como fazer para que essa ira não nos domine, que o pecado não nos domine. Lá em Tiago 1,20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, a justiça divina. E muitas vezes nós estamos irados e não conseguimos ter o domínio próprio para trabalhar a situação da forma que ela mereceria. Lá em Romanos,
capítulo 12, versículo 18, está escrito: amados, nunca se vinguem, deixa que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o trono, diz o Senhor. Muitas das vezes é importante entregar nas mãos de Deus, porque Ele vai cuidar, Ele vai fazer o que tem que ser feito e da forma correta. Eu tenho o hábito de dizer que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Muitas das vezes ouvir mais e falar menos. Porque muitas das vezes, quando falamos muito, principalmente quando estamos irados, falamos o que não devemos. Então, tratando da ira tolerada, o motivo da ira precisa ser justo. O motivo da ira precisa ser justo. Amados, eu queria lembrá-los de Moisés. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 10, eu não vou ler porque é muito extenso, mas se os irmãos tiverem a oportunidade, leiam. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 ao 10. É quando Moisés subiu ao monte para orar e ficou orando vários dias. Quando ele desceu do monte, as pessoas achavam que ele não voltaria. Em função disso, juntou todas as joias que tinham e fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Né? Eles foram envolvidos pela idolatria. Isso fez com que Moisés ficasse extremamente irado. E aí a pergunta que eu faço é: em uma situação dessa, nós ficaríamos irados ou não? Uma pessoa zelosa como era Moisés, que conduziu o povo pelo deserto com muita dificuldade, é natural que ele tenha ficado irado, mas nem por isso ele deixou ser dominado pela ira. Ele continuou aquilo que Deus propôs na vida dele. Né? Nós, no dia a dia, ficaríamos indiferentes quando flagramos uma injustiça cometida contra um inocente, contra um idoso, contra a pessoa grávida, contra a criança, né, contra um deficiente. A gente vê isso na televisão e a gente se indigna, a gente fica chateado, a gente fica irado. Né? Quando a gente vê falando mal do nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que nós defendemos, muitas das vezes blasfêmias que a gente vê contra o nosso Senhor, nós iramos contra isso. Né? É um motivo justo para se irar. Né? Muitas das vezes a gente fica indignado porque as pessoas ficam caluniando as pessoas, né, de dentro da igreja, muitas das vezes sem motivo. Então tudo isso acontece e é um motivo justo. Agora a gente precisa controlar isso. Né? E a gente percebe que na aplicação existe momentos, né? Há momentos em que a ira até se justifica, mas que mostrará se valeu a pena ou não, vai ser o resultado dela. Promover justiça ou retaliação, provocou mudança ou criou confusão, houve acerto ou houve destruição. Né? A gente tem que ter cuidado com essas questões, porque ela justifica, mas o que ela promoveu? O que ela produziu? É esse cuidado que nós temos. E no início falamos do domínio próprio, e isso é extremamente importante. O item 2 que eu gostaria de tocar sobre a ira tolerada é: a ira precisa gerar uma conduta adequada. Nós precisamos, ela tem que ter uma conduta adequada. Muitas das vezes o furor, a raiva destemperada, em um momento muito de cólera, em um momento muito estressado, elas nos levam para além do limite da razão. E nesse momento que o inimigo usa as nossas vidas para fazer com que nós pecamos contra o nosso Senhor. Isso gerando agressões muitas das vezes físicas ou agressões verbais, e nós abrimos brecha para que o inimigo tome conta do nosso coração e da nossa vida.
Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 21, está escrito, Provérbios, capítulo 16, versículo 21, o sábio é conhecido por seu discernimento, palavras agradáveis são convincentes. Não precisa eu estar irado, eu estar gritando, eu estar exacerbadamente, muito alterado para convencer as pessoas. Palavras de discernimento, palavras agradáveis são bem mais convincentes. Também, o terceiro item que eu gostaria de abordar é: a ira deve ser mantida sob o controle. É muito difícil, porque muitas das vezes nós não temos controle de nossas vidas, né? O domínio próprio, ele tem que ser sacrificado em nome da emoção, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas não devo tornar escravo de nada. Eu não posso ser escravo da ira. Ela não pode dominar a mim. Eu tenho que ter o controle para que as coisas não fujam da realidade. Depois, se os irmãos que tiverem um tempinho, tem um teste de autocontrole que nos ajuda muito a trabalhar essa questão do domínio próprio, né? Sabendo que tudo me é permitido, mas tudo me convém. E muitas das vezes, deixando levar pela ira, a gente acaba escandalizando a obra do Senhor, escandalizando por ser uma pessoa que não tem o controle próprio. Quanto à aplicação de manter o controle sobre a ira, muitos acham que a explosão emocional é só a questão de temperamento, quando na verdade se trata de um terrível defeito de caráter. Para um crente consagrado, o que vale é o mandamento apostólico: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim toda a malícia, né? É isso que nós temos que viver, é isso que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Não deixar que essas coisas dominem a gente e faça com que o nosso caráter seja colocado em xeque. Bem, outro item que eu gostaria de trabalhar com os irmãos primeiro, a ira tolerada. O segundo item é a ira condenada. Lá em Efésios, que nós já lemos, Efésios 4, 26, fiquem irados, porém não pequem. É uma recomendação de Paulo, que é muito difícil de ser seguida, mas tem que ser trabalhada, né? Podemos até nos irar, mas evite de pecar. E tem um conselho bem interessante que nós temos que colocar em prática: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Se em algum momento eu pequei, cabe a mim pedir perdão para a pessoa e não deixar essas coisas ir protelando, porque isso vai gerando um sentimento negativo no nosso coração, que a gente acaba perdendo o controle e a ira acaba dominando a gente, né? E aí, na Bíblia a gente encontra isso, né? A gente encontra Saul, que ele deixou a ira dominar ele a tal ponto que o único objetivo dele era destruir Davi, né? Então a gente tem que trabalhar isso para que, né, podemos ficar irados, mas não pecar. Pecou? Não deixe de pedir perdão para o seu irmão. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira que foi gerada sobre você. Então, nessa questão da ira condenada, eu gostaria de trabalhar alguns pontos específicos. Primeiro, não deixe para amanhã o que pode se resolver hoje.
Lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9, está escrito: controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio, né? Não, ou, em outra versão, não se ire facilmente, pois a raiva é marca dos tolos. É extremamente importante fazer com que, como eu já disse anteriormente, errei, pequei, peça perdão. Não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 8 a 11, mostra aquilo que eu estava citando, a questão da ira de Saul. Saul ficou indignado com essa palavra. O que é isso? Disse ele. Atribui a Davi dezenas de milhares, a mim apenas milhares. Só falta declarar ele rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar Davi com suspeita. No dia seguinte, o espírito maligno, enviado por Deus, se apoderou de Saul e ele começou a delirar sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão. E de repente, atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-la na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Né? Como Saul não resolveu o problema que ele tinha com Davi, ele foi dominado por essa ira e começou a perseguir continuamente Davi. E essa ira é tão grande que lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, a gente vê que até as pessoas que se aproximavam de Davi, elas eram perseguidas por Saul, de tal forma que essa ira o dominou. Então o que recomendo é, não deixe para amanhã o que se pode resolver hoje. Outro item que eu gostaria muito de abordar com vocês é, não provoque. Muitas das vezes, tem pessoas que têm um temperamento violento, que não têm paciência. E aí muitas das vezes nós, com algumas brincadeiras que são inconvenientes, né, começa a provocar, começa a fazer brincadeira que as pessoas não gostam. E isso gera a ira. Né? E a gente tem que evitar que isso aconteça. Terceiro ponto que eu gostaria de abordar é, não se torne uma pessoa inconveniente. Uma pessoa que usa palavras desagradáveis, uma pessoa que só serve para denegrir, para destruir a imagem das outras pessoas. Né? E é muito interessante, de novo, gostaria de citar Davi, porque a gente percebe que Davi foi uma pessoa extremamente paciente. Né? Lá em 2 Samuel, não vou ler todo, mas só exemplificando, lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículos 5 ao 13, Simei, que era um parente de Saul, ele provocou muito Davi, a tal ponto de alguns servos de Davi falar, não, vamos matá-lo. E Davi disse, se ele está falando isso, se ele está me amaldiçoando, é porque Deus permitiu que ele fizesse isso. E quer ver a consequência disso? A consequência disso está lá em 2 Samuel capítulo 19, versículo 18 e 19. Lá em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 18 e 19, né, como eu disse, lá no 16, do 5 ao 3, Simei o provocou. Lá no 19, vem a consequência da paciência de Davi. Atravessar o rio para ajudar a família do rei a chegar a outra margem e para fazer o que lhe era solicitado, o que lhe solicitassem. Quando o rei estava prestes a atravessar o rio, Simei, filho de Gerá, curvou-se diante dele e suplicou: ó meu senhor, ó rei, por favor, perdoe-me, esqueça as coisas terríveis que seu servo disse quando o Senhor saiu de Jerusalém. Davi poderia se irar naquele momento com a pessoa inconveniente e colocar tudo a perder, mas ele foi paciente, ele teve domínio próprio e depois Simei veio e pediu perdão a ele. Então mesmo que tenha uma pessoa inconveniente próximo de você,
Aprenda a lidar com essas pessoas. Espere com paciência no Senhor. Até porque lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. E quem te fortalece é o Senhor. Quarto item da ira condenada que eu queria abordar é: não faça ameaças tolas. Lá em Neemias, capítulo 4, versículos 7 e 8, quando eles estavam construindo o muro, né? No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas do muro de Israel estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Lá foram fazer uma ameaça tola. O que Neemias fez? Orou a Deus e Deus os honrou. Então não faça ameaça tola durante uma ira. Isso é condenado por nosso Deus. Quinto item: não faça julgamentos sensatos. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4 e 5. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais do seu próprio rebanho, o rico o tomou por domínio do pobre e matou e preparou para os seus visitantes. Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessa merece morrer. Mal sabe Davi que essa parábola era dele mesmo. Ele se precipitou e fez o julgamento sem pensar. E esse julgamento era dele mesmo, porque aquela parábola se referia a ele. Seja tardio em julgar. Não seja precipitado ao julgar as pessoas. Né? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Foi o que nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Né? Cada um esteja pronto para ouvir, aprender a ouvir mais, seja tardio ao falar, né? E mais tardio ainda para ficar irado. Né? Temos que aprender a ouvir um pouco mais. Terceiro tópico da nossa lição de hoje é um alerta necessário. Amados, não dê lugar ao inimigo. Não deixe que a ira te domine. Um crente, quando está muito irado, como eu já disse, ele abre brecha para o inimigo. E nós temos que enfraquecer isso. Existem 3 estratégias que nós podemos adotar para que isso aconteça. Uma delas é: Satanás usa a estratégia da tentação. No momento da ira, ele atiça ainda mais os nossos ânimos. Ele instiga lembranças verdadeiras ou até mesmo lembranças que nem existem para justificar a nossa atitude de ira. Ele não tem poder para criar o pecado e introduzir em nosso coração. Ao pecarmos, a responsabilidade ela é nossa, porque aquela fraqueza já existia em nós. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, está escrito: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então o inimigo, ele faz isso com a gente, ele atiça a gente, ele faz com que os nossos ânimos fiquem mais exaltados, ele traz lembranças que muitas das vezes nem existem, e aí você começa a jogar um monte de coisas que nem existe, simplesmente para ofender as pessoas, para você sair por cima. Mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você tenha o
autodomínio, o controle próprio. Outra estratégia utilizada é Satanás usa a estratégia do engano. Então, a primeira, a tentação. A segunda, a do engano. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. A serpente, ela enganou Eva. E o inimigo continuamente tenta nos enganar. Ele tenta desviar os nossos olhos e ouvidos da verdade, apontando aquilo que a gente deseja ver e ouvir, mas não podemos ver e ouvir, porque isso nos leva a cometer pecado. E isso faz com que não possamos conciliar, que nós não possamos estar mais próximo de Deus. O inimigo usa a estratégia do engano. A outra coisa que o inimigo também faz, que é a terceira coisa também, é a estratégia da acusação. Primeira, tentação. Segunda, engano. Terceira, acusação. Ele, após seduzir, após enganar, a tal modo de perder a paciência, ele nos constrange com a nossa consciência, de modo que não creiamos na graça, não creiamos no perdão, que nos sentimos condenados e acaba nos desviando do caminho da reconciliação com Deus e também com o nosso próximo, com o nosso irmão. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, está escrito: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite nos acusa diante de nosso Deus. O inimigo, ele quer arrumar brecha para nos acusar, mas nós temos alguém que nos justifica. Lá em Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito: você mesmo deve ser exemplo de prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém a criticar. Então, os que opõem a nós ficarão envergonhados e não terão de ruim para dizer a nosso respeito. Então, tenhamos muito cuidado de ser correto com o que nós estejamos fazendo, para não dar brecha para o inimigo, porque o inimigo, ele foi lançado à terra com a única finalidade de acusar, mas quem nos justifica é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir com os irmãos, as obras da carne é o fruto do Espírito, não pode andar em harmonia, de maneira que não é possível produzir o fruto do amor e ao mesmo tempo nutrir inimizades no coração. Não é possível exercitar o domínio próprio e viver tendo acessos de raiva. Por isso, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, que está escrito lá em Gálatas 5,16. A vontade de Deus para a vida dos seus servos é que sejam temperantes, vivam em santidade, sem iras e sem contendas, e saibam proferir palavras abençoadas. Como a vontade de Deus para nossas vidas é que sejamos servos, temperantes, que vivamos em santidade, sem ira e sem contendas. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É importante aprender a controlar a nossa ira. Espero que Deus
fale mais no coração dos irmãos, que os irmãos tenham um domingo muito abençoado, e apesar de não estarmos juntos na igreja, mas estamos juntos orando um pelos outros, e que o Senhor possa falar melhor em vossos corações. Tenha um excelente domingo.